Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 18 horas e 10 minutos, está começando o Esporte em Debate. Até 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje começando um pouquinho mais tarde, devido ao jogo da Copa do Mundo de Clubes, transmissão em rede nacional. E você participa do Fala Galera de hoje. Qual o conceito no início de trabalho de Marcelo Fernandes no Guarani? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Ponte acerta em dar folga ao elenco sábado e domingo, ou poderia reduzir apenas para um dia, ou seja, domingo. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mande para cá a sua opinião, mensagem de texto ou mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até às 7h30. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Marcelo Fernandes elogia elenco e comemora seu bom momento no Guarani. Marcelo Fernandes tem o melhor início entre os últimos 6 técnicos do Guarani. Atual comandante supera Maurício Souza, Alan Al, Pintado, Júnior Rocha e Claudinei Oliveira. Desde a sua estreia, o treinador alviverde acumulou 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, registrando um aproveitamento de 61%. De olho no próximo compromisso diante do CSA, dia 28 de junho, elenco alviverde se apresentou na manhã de hoje e vai ganhar folga somente domingo, ou seja, escala 6-1. Com isso, ainda restam mais 8 sessões de treinamento antes do duelo contra a equipe alagoana. Márcio Silva, zagueiro que seria utilizado como titular no duelo pela Copa Paulista, sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o Bugre nas próximas semanas. Contratado no início do ano, Márcio disputou apenas 2 partidas pelo Bugre, ainda pelo Campeonato Paulista. Defendendo a primeira colocação do Grupo 3 da Copa Paulista, Bugre volta a campo no próximo sábado, às 3h da tarde, contra o Primavera no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba. De acordo com o jornal espanhol Esporte, o meia Richard Rios, do Palmeiras, está na mira do Atlético de Madrid, após pedido do técnico Diego Simeone. Bugre possui 13,5% dos direitos econômicos do atleta e receberá uma boa quantia em caso da negociação. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Justen volta, mas Marcelo Fernandes estuda repetir a escalação do último jogo. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte
receberá folga dupla entre sábado e domingo. Com isso, Macaca tem mais 7 dias de preparação até o duelo contra o Maringá, marcado para o dia 28 de junho. CBF altera a data de jogo da Ponte pela Série C do Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Tombense, que seria no dia 5 de junho, um sábado, passou para o dia 7, segunda-feira, às 7h30 da noite. Partida válida pela 11ª rodada, que será disputada no estádio Moisés Lucarelli. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Bahia está entre os ex-ponte no Mundial. E hoje tem também o Na Lata, no finalzinho do programa. Participe, você é o nosso convidado para mandar para cá suas mensagens. São 18h16, está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que também opera o Switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a coordenação é de Gil Kleber. Direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O BRT está pronto. 36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h20, hoje até 19h30.
Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Olá, Batista, boa noite, um grande abraço a você, um abraço ainda mais especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje, né? Depois de assistir o Real Madrid perder pênalti, não tem mais bobo no futebol, hein? Não tem mais bobo no futebol. Vamos encontrar aqui o Fala Galera, que diz o seguinte: qual o conceito do início do trabalho do Marcelo Fernandes no Guarani? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Por enquanto regular, né? Pode ficar bom. É regular com nuances de bom. Acho que fui claro. Ponte acerta em dar folga ao elenco sábado e domingo ou poderia reduzir apenas para um dia? A Ponte precisa treinar muito, viu, gente? Mas muito. Muito. Principalmente saída de bola. Então, um dia era o suficiente. Só que, se está dada a folga, que eles aproveitem com parcimônia. Mas, repito, 2 dias para mim é muito. Batista. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h23 e você hoje vai concorrer a um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Hospital Boldrini. São 2 ganhadores. Um ganhador, boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. E o outro ganhador, rádio portátil da Mundial, presente da Rádio Bandeirantes, já vem com tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes no FM. Mais o par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Então hoje nós teremos 2 ganhadores. Os ganhadores terão 3 dias úteis para retirarem os prêmios. Hoje é quarta, quinta e sexta, não tem recepção, feriado prolongado. Então, 3 dias úteis. Segunda, terça e quarta. Semana que vem, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Das 14h30 até às 17h30, nos 3 dias úteis, tá bom? Muito obrigado pela sua participação.
18h25, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Outro dia o cara me encontrou e falou, você que é o bruto, galopável e indomante? Bruto, galopável e indomante. Ficou bom também. Eu falei, você tá trocando algumas coisas aí, você tá ofendendo a língua da mãe. A mãe é a pátria, né? A pátria, língua pátria. Ô, meus amiguinhos lindos, vamos botar aí então. Qual o conceito do início de trabalho de Marcelo Fernandes no Guarani? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Bom, acima de 60% de aproveitamento, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 9, com 2, 11 e apenas uma derrota. Em 18 pontos ganhou 11. Oh, tivesse com essa média aí desde o início, Guarani estaria nadando de braçada dentro do G4 e não do G8, onde já é bom. Então o conceito do trabalho dele até agora é bom. E não venham me dizer que tá pior, que tá melhor ou tá pior do que o Maurício Souza, porque ele recebeu aí os reforços, as contratações da janela de exceção. Não é verdade. Janela de exceção, apenas um jogo contra o fraco Itabaiana no último domingo. Os demais, o elenco que ele tinha era o mesmo. O que mudou foi a qualidade do trabalho e a coerência. Então o conceito dele é bom. E na Ponte, o Fala Galera Alvinegro de hoje, Ponte acerta em dar folga ao elenco, sábado e domingo, ou poderia reduzir apenas para um dia? Olha, a última folga grandona aí, nós não vimos um resultado assim tão expressivo, né? Desde que os jogadores... Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vai mudar o quê? 2 semanas? Você ia dar o domingo e dar o sábado também, para o cara esfriar um pouquinho a cuca, curtir a família. Quem não é de Campinas e tem a possibilidade de dar uma olhada nos parentes, nos familiares. Eu acho que, sabe, fosse naquele tempo em que o treinamento realmente treinava fundamento. Hoje o treinamento, ele só treina marcação. E não é o Alberto, não, é todo mundo. O treinamento não é mais um treinamento de fundamento, de desenvolver o drible, de ensinar o jogador a matar uma bola, de ensinar o jogador a bater corretamente numa bola, de ensinar o jogador a fazer um passe preciso, de ensinar o jogador a jogar de cabeça erguida. Ah, mas isso daí é coisa que deve ser desenvolvida na base. Mas faz muito tempo que na base só tem curioso. Vocês já perceberam que dificilmente os caras da base são ex-jogadores de futebol? Tem as exceções. Mas tem cara que nunca chutou uma bola na vida. São os teóricos da tática, que é lida em livros ou naqueles cursos mandrakes da CBF. Ninguém ensina. Ah, mas isso tem que ser na base. Então, se o cara não teve base ou não aprendeu na base, ele não deveria ter sido profissionalizado. E se ele se profissionalizou, deveria ser dado treinamento de fundamento, sim, senhor. Só que o treinador, para parar o treino e falar assim, ó, vem cá, deixa eu falar para você como é que cruza essa bola aí. Ó, você tá aqui, ó, nós vamos ter 3 lá, vou bater, tá, ó, vou pôr 3 cones lá. Vou bater a primeira no primeiro cone, a segunda no segundo cone que tá mais para trás e a terceira no terceiro cone que tá no segundo pau e mais aberto. Só que o cara tem que ser do ramo. O Alberto foi um grande jogador. Mas a maioria hoje é treino de almanaque, treino de manual, treino de literatura, treino teórico, enlatados da tática. Então tá pra treinar assim, pode dar folga, velho. Breno Beretta, às 18h29, o seu destaque, bebê. Boa noite. Boa noite para você, Batista. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, também pela internet, pelo YouTube. O Santos está contratando o William Arão, aquele mesmo, né?
volante experiente, jogador para reforçar o time na sequência do Campeonato Brasileiro. Ele que estava na Grécia, no Panathinaikos, e vem para ser um cara importante nessa reconstrução do Santos para tentar fugir do rebaixamento. E o acerto com o lateral Igor Vinícius do São Paulo também avançou. Então, muito provavelmente serão 2 reforços para a sequência do Brasileirão, Batista. Ficou bonito, viu, Breno? Ficou bonito o cenário aí. Como anda a manutenção do seu carro, hein? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Não espera não. Faça manutenção preventiva. Ele evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do seu veículo e também para não ter dor de cabeça, não é? Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Olha, você pode escolher uma oficina da sua confiança e na hora de comprar as peças pode contar com a Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais, importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h32, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, claro, para destacar o Mundial de Clubes. Ontem, diante de um calor de 30 graus no Rose Bowl, a Inter de Milão sofreu em Los Angeles e ficou no empate por 1-1 diante do Monterrey do Sérgio Ramos, o espanhol que está jogando no time mexicano. 1-1 placar do jogo. Sérgio Ramos abriu o placar para o time mexicano a 24 do primeiro tempo, mas o Lautaro Martins, a 41 do primeiro tempo, acabou empatando o jogo. Monterrey, comandado pelo técnico Domenico Torrente, que passou pelo futebol brasileiro, trabalhou no Flamengo. Andrada, Medina, Sérgio Ramos e Guzmán, Chaves, depois Aguirre, Torres, depois Diossa, Rodrigues, Canales, depois Rojas e Arteaga, Ocampos, depois Cortiço e Berterame, depois Ambriz. A Inter de Milão do técnico Cristian Chivo, lembrando que o Isaac deixou o time italiano, com Sommer no gol, Pavard, depois Luiz Henrique, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, depois Aslanides, Sukic, Mkhitaryan, depois Zalewski e Carlos Augusto, brasileiro, depois de Marco, Lautaro Martinez e Esposito, depois Thuram. Placar de 1-1. Para mais de 40 mil torcedores, o árbitro foi o brasileiro Hilton Pereira Sampaio. A estreia da Inter de Milão ficou no empate por 1-1 diante do Monterrey do México. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h37, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. E aí é só você preparar do seu jeito. Assada, cozida, frita, enfim, você escolhe qual é a maneira que você vai preparar. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio, viu? E 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h39, Vinícius Abarca. Informações da Ponte Preta. Alô, Vinícius, diz aí.
Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando agora com as informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca, que se reapresentou na segunda-feira após o empate sem gols contra o ABC, já deu início à preparação então para a próxima rodada, que vai enfrentar o Maringá também dia 28 de junho, fora de casa. O elenco vai receber folga dupla sábado e domingo e volta a se reapresentar então na segunda-feira da semana que vem. É claro, ainda tem treinamento nesta quinta e também sexta-feira, o que dá aí 7 dias de preparação que precisa, né? A Macaca precisando voltar a vencer no campeonato para, quem sabe, aí retomar a liderança da Série C. Precisa somar os 3 pontos e torcer por um tropeço do Caxias. A Macaca que teve uma data alterada, né, de um jogo. O duelo contra o Tombense, que seria no dia 5 de julho, um sábado, passou para o dia 7 de julho, uma segunda-feira, às 7h30 da noite. Essa partida, que vai ser no Moisés Lucarelli, é válida pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. E trazendo também uma curiosidade aqui no nosso boletim, Batistão, vamos falar dos jogadores que passaram pelo Majestoso nos últimos anos e que estão lá nos Estados Unidos disputando o Mundial. Lembra do Paulo Baia? Ele que foi contratado do Primavera em 2023, foi titular e xodó da torcida durante boa parte da temporada, aí foi contratado pelo Goiás ano passado e esse ano está no Fluminense, inclusive foi utilizado pelo técnico Renato Gaúcho ontem no segundo tempo, no empate sem gols contra o Borussia Dortmund. Paulo Baia é um dos 5 jogadores. A gente tem também a Advíncula, que está no Boca Juniors, o goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Marcos Rocha, que defendem o Palmeiras, e também o Keno, atacante Keno, quem lembra, hoje está no Fluminense, é parceiro inclusive de Paulo Baia e também é outro que está lá nos Estados Unidos disputando o Mundial. Essas foram as informações da Ponte e eu volto com você, Batistão. Beleza, Vinícius, 18h41 em Campinas. Gente, agora presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica com mais de 1 milhão de clientes, é bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é fácil, hein? Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Ô, Tigrão, hoje até na tela da Band nós debatemos esse assunto lá com o Gleger e também com o CH. O Valentim vinha utilizando um trabalho com 2 laterais, né? O Barcelos e também o Arthur. Mas o Barcelos passou por cirurgia e não poderá mais ser escalado. E entrou o Léo Kovic nessa última partida. E aí ele tem, então, novamente um lateral esquerdo. Única contratação nessa pequena janela de exceção do dia 1º até o dia 10 de junho. Ele pode utilizar o Arthur para fazer as vezes do Barcelos e o Léo Kovic para fazer as vezes do Arthur. Você acha possível isso? E o que você acha? O Valentim vai fazer isso ou não? Ele pode até fazer, mas eu não faria. Porque o Léo Kovic, na estreia aí contra o ABC, ele mostrou muita timidez no apoio. Aí vai o Arthur fazer a segunda linha, o Léo Kovic na primeira ou inverte. Por que não simplifica essa bagaça? Quem que é o titular da lateral esquerda? É o Arthur. Tá bom, joga o Arthur. E por que eu preciso pôr 2?
Porque aí... Bom, resumindo, é para defender mais. Porque quando a segunda linha não vai, ele volta e o primeira linha vira terceiro zagueiro. Olha aí. Olha a vocação defensiva. Então por que não simplificar? Quem que é o titular? O Lelkovic ou o Arthur? O Arthur. Arthur é lateral esquerdo. Podendo apoiar, vai e cobre as costas com o volante. E a segunda linha? Toró. Pronto. Você vai querer improvisar um lateral para ser ponta, para ele ser assessor defensivo do seu lateral que fica. Puta invenção, pô. Você tem material humano para isso. Vai com o Toró. Toró também volta o tempo todo para marcar. Jean Dias do outro lado direito, Toró estaria do lado esquerdo com o Gé centralizado. Aí, mas eu tenho um atacante que vai pelo lado esquerdo, que é o meu segundo lateral que vira a ponta. Pra que essa engenharia toda? Pra quê? Esse invencionismo? Pra chegar no jogo e não acontecer nada? Então vai com o Arthur na lateral esquerda, 2 backs, o Maguinho na direita, 2 volantes, 2 meias, ou pelo menos 2 volantes e 1 meia, 3 atacantes. Pra fazer a beirada de um dos lados lá que ele quer fazer com o lateral. Que ele quer não, desculpa. Que você está aí apenas conjecturando. Eu tô dizendo que eu não faria. Nem tô dizendo que o Alberto Valentim vai fazer. Então ou joga com 2 volantes e 2 meias e 2 atacantes, ou com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. E o Lelkovic é banco. Disputa a posição com o Arthur, mas na lateral esquerda. Senão fica pesado, penso, previsível e chato. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp é uma agência dentro do seu celular. E para você, CH, a mesma questão, né? Você acha que seria interessante, Valentim, ter essa opção para escalar o time do jeito que ele vinha fazendo com o Arthur e o Barcelos ou não? É uma alternativa, mas eu não faria. Né? Desde os tempos dos dois experientes, eu sempre desaprovei isso. Eu acho que dá para ir para um sentido. O que ele tem que fazer é escolher direitinho e treinar direitinho os volantes para esse meio-campo ter fluência. O caminho da Ponte para resolver a sua vida não é fazendo dobra de lateral. Ele precisa arrumar o centro nervoso do time dele que está doente. O meio-campo não está jogando. Essa é a verdade. Marcou Elvis, acabou a Ponte. Ele tem que dar um jeito nisso. Né? Já passou da hora, nós discutimos isso hoje. Tem que jogar Léo Oliveira e Dudu juntos. E não precisa colocar 3 zagueiros. Não precisa. É Wanderson e Sérgio Rafael, ou Wanderson e Emerson Santos. Maguinho na direita, Arthur na esquerda. Não tem o que inventar. Esse negócio de dobrada do lado esquerdo é circunstancial, não solução para o problema de dinamismo, de fluência do jogo da Ponte. Portanto, respondendo objetivamente, não faria isso, Batista. E para você, Breno Beretta, o que o CH e o Tigrão defendem, que é a mesma opinião do Gleger hoje lá na TV. É um esquema ortodoxo, mais tradicional. E o que o Valentim vinha fazendo é um esquema diferente, reforçando a marcação, sem perder a ofensividade de um lateral ala. O que você acha? Isso é viável ou não? Eu acho que não, Batista. Pelo menos nesse momento eu concordo com o CH e também com o Tigrão. Ele não tem que inventar, ele tem que fazer o tradicional, colocando cada um para jogar na sua. Até por esse motivo, a Ponte pode voltar a crescer no Campeonato Brasileiro da Série C. Se ele não inventar, se ele fizer o básico, é claro que durante o jogo ele pode estudar alternativas conforme for a partida, num segundo tempo, se houver a necessidade, ele fazer esse tipo de situação. Agora, de início, para mim, eu não inventaria. E deixa eu passar um recado, Batista, para o torcedor pontepretano. O Sub-17 da Ponte Preta tá muito bem. Eu até conversei essa semana com o Garuti, eu conheço o Garuti de longa data, ele que é o diretor das categorias de base, até perguntando para ele, e
tendo mais informações e fui pesquisar também, o Sub-17 da Ponte hoje está só atrás do Palmeiras no Campeonato Paulista. Tem jogadores interessantes se destacando, como por exemplo o Zé Vitor, que é atacante, tem 16 anos, tem o Rabelo, que é zagueiro, se destacando também, e que num futuro muito próximo podem já estar à disposição do time profissional, Batista. Você tem informação também do Sub-20 da Ponte? O Sub-20 da Ponte hoje não está disputando, por exemplo, a Copa Paulista por uma questão financeira. Eu até perguntei esse tipo de situação para ele, porque ficaria muito caro manter um time 20, um Sub-20 para disputar a Copa Paulista. Tem alguns jogadores interessantes aí. Esse próprio Rabelo, Batista, é um jogador Sub-20. Ele tá no Sub-20 da Ponte Preta, mas o time não tem muitas opções para disputar uma competição como a Copa Paulista. Perfeito. A Ponte, ano passado, disputou a Copa Paulista. Foi o ano passado ou 23, hein? Que foi um fiasco. Não se classificou na primeira fase. Caiu fora da competição. Era um Sub-23. Estava disputando. A Ponte não gastou nenhum, tinha lá uma composição, uma parceria. E aí não logrou êxito, diria o Antônio Lupe, mas conseguiu revelar o Filipinho. Filipinho era do Sub-23. E também revelou o Castro, aquele zagueiro da Ponte, Castro. Castro está, acho que na Bolívia, né? Foi lá para a Bolívia. 2 jogadores que foram revelados, aquele Sub-23 da Ponte que disputou a Copa Paulista. O Sub-20, Batista, só para destacar, ele está disputando o Campeonato Paulista também. Não optou por disputar a Copa Paulista, mas está disputando o Campeonato Paulista também. E você dizia sobre a Copa Paulista, a última que a Ponte disputou foi justamente em 2023. Perfeito, e o Filipinho que foi para o Atlético Paranaense, rendeu um bom dinheiro aí para os cofres da Macaca. 18h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões.
Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h54. Já baixou o aplicativo novo da Sanasa? Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo. Bandeirantes. Informações do Guarani. Vinícius Abarca. Vai, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Bugre, o Guarani que passa por um bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro, muito por conta do ótimo trabalho realizado aí pelo técnico Marcelo Fernandes. Uma curiosidade sobre o treinador é que ele tem o melhor início entre os últimos 6 técnicos que passaram pelo Brinco de Ouro. O atual comandante supera Maurício Souza, Alan Al, Pintado, Júnior Rocha e Claudinei Oliveira. Sob o comando de Marcelo Fernandes, o Bugre é o dono da 5ª melhor campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, neste recorte aí dos últimos 6 jogos. Foram 11 pontos conquistados dos 18 disputados, alcançando um aproveitamento de 61,1%. Com o Marcelo Fernandes, o Guarani venceu Botafogo da Paraíba, Retrô e Itabaiana, empatou com Floresta e Figueirense e teve apenas uma derrota para o São Bernardo. Essa foi a única derrota do Bugre no Brinco de Ouro, com o Marcelo Fernandes no comando, né? Ele, inclusive, comentou sobre esse bom momento e, claro, o Bugre de olho no G8 da Série C, podendo entrar no grupo de classificação pela primeira vez neste campeonato. Nós chegamos com a 6ª rodada nossas, né? 18 pontos, a gente, graças a Deus, esses jogadores conseguiram 11, né? E é muito difícil você, numa divisão tão complicada como a Série C, e a gente procurou... O jogo de Recife ele foi preponderante para tudo isso, né? Saímos daqui com a cabeça voltada a conseguir a vitória, fizemos um jogo realmente de saber que ia sofrer, mas a equipe se portou e conseguiu a vitória. O dia a dia nosso, como você perguntou, que pode evoluir, acho que pode evoluir muito. A equipe mostrou isso no primeiro tempo. Mostrou um volume de jogo muito claro, muito importante. E tudo aquilo que nós trabalhamos esses dias, né? A intensidade foi grande, porque é o que precisa hoje na Série C. A parte técnica, nós temos jogadores aí com uma técnica refinadíssima. Mas a Série C, ela exige que tenha o lado de duelo, o lado de choque. E a equipe está aprendendo a fazer isso. Estou muito feliz com todos. O pessoal está tentando fazer daquilo do melhor. Eu acho que valeu muito essas 2 semanas de treino, foi muito importante. O grupo está muito unido, está muito legal de trabalhar aqui, estou muito feliz. Os jogadores independentes, se vai jogar na Copa Paulista, se vai jogar na Série C, estão todos cientes de ajudar o Guarani. Foi o que eu falei, o artista principal aqui é o Guarani. Não tem ninguém maior que o Guarani, ninguém, nem eu, nem vocês, nem nenhum jogador, nenhum dirigente. A gente tem que estar voltado para o Guarani. E é o que a gente está colocando isso na cabeça dele todos os dias, sem vaidade, sem frescura. A gente tem que colocar a bunda no chão, fazer o que tem que fazer, para o Guarani conseguir essas vitórias como conseguiu hoje. De olho no próximo compromisso diante do CSA, no dia 28 de junho, no Brinco de Ouro, o elenco alviverde se reapresentou na manhã de hoje no estádio Brinco de Ouro e vai ganhar somente folga no domingo. Ou seja, ainda restam mais 8 sessões de treinamento antes do duelo contra a equipe alagoana, para o técnico Marcelo Fernandes levar a campo a equipe que acha ideal, podendo até repetir a escalação, já que não tem nenhum jogador suspenso. Marcelo Fernandes não vai poder contar com Márcio Silva, né? Ele foi muito pouco utilizado durante o Campeonato Paulista e também a Série C e seria mais utilizado na Copa Paulista, inclusive seria titular na segunda-feira no duelo contra o Paulista pela competição estadual, mas acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda e deve desfalcar aí a equipe alviverde nas próximas semanas. Ele foi contratado no início da temporada, mas disputou apenas 2 partidas pelo Bugre na temporada, sendo ainda pelo Campeonato Paulista. Defendendo esta primeira colocação do grupo 3, né? O Bugre foi a única equipe que venceu no seu grupo. A equipe alviverde volta a campo no próximo sábado pela Copa Paulista, às 3h da tarde, contra o Primavera no estádio Ítalo Limonge. Falando também sobre o mercado da bola, viu, Batistão? O Atlético de Madrid, a pedido do técnico Diego Simeone, está de olho na contratação do volante Richard Rios do Palmeiras. Claro, a gente sabe, o Guarani detém aí um percentual do atleta e pode, quem sabe, receber uma quantia financeira caso essa negociação seja concretizada. O Bugre possui 13,3%, né? Um pouquinho mais de 13% dos direitos econômicos de Richard Rios e claro que uma transferência aí do volante para a Espanha pode render uma quantia
quantia financeira e pode, claro, auxiliar o Guarani aí na sequência da temporada e dar um alívio nos cofres alviverdes. E aí, Breno, 61% do Marcelo Fernandes. E só um jogo ele teve à disposição, os novos contratados. Então, grande parte dessa campanha foi com o time que estava fazendo um péssimo campeonato. Como é que explica isso, hein, Breno? Pra ver como o treinador muda o time, muda jogo, né, Batista? A chegada do Marcelo Fernandes foi totalmente diferente, porque é um cara que sabe trabalhar nesse tipo de situação, que pegava o Santos quando algum treinador era demitido, saía do Santos nesse tipo de situação, então ele já estava acostumado. É um cara que entende de futebol e não inventa. E no Guarani ele não vem inventando. Ou seja, por esse motivo ele está com mais de 60% de aproveitamento em casa. E para se ter uma ideia, o Guarani vai encarar um adversário, no caso o CSA, que tem um time, que tem um treinador, né, com 62% de aproveitamento, com 50 jogos no comando do CSA. O Igor Magalhães, que não é um cara muito conhecido, mas é um cara que está com 62% de aproveitamento. E hoje o CSA está com 16 pontos, está na 5ª colocação. É claro que o Marcelo Fernandes está estudando bastante, mas é um time que vai apresentar uma dificuldade muito maior do que os últimos jogos que o Guarani teve, né, Batista? Ah, sem dúvida. Olha, o Marcelo Fernandes esteve conosco no estúdio da TV Band. Participou da entrevista que depois foi reprisada ontem aqui na Rádio Bandeirantes e deu uma ótima repercussão. A Bugrinada gostou da fala do Marcelo Fernandes. Inclusive você, né, CH? Você hoje lá em off estava comentando comigo e com o Gleger que você já gostava do trabalho do Marcelo Fernandes. Aliás, o Marcelo Fernandes disse pra gente que no Santos, a campanha dele durante os 12 anos que ele trabalhou lá, ele obteve 55% de aproveitamento. E você diz que já gostava do trabalho dele, mas tendo um contato pessoal com ele na entrevista virou fã em CH. Ele é muito direto, objetivo e trabalha com simplicidade, né? O que a gente estava conversando hoje é que alguns treinadores, e os treinadores principalmente que chegam no meio do caminho, no meio da temporada, alguns deles, não são todos, querem colocar a marca registrada dele. Não, porque o meu conceito é esse, o time vai jogar diante ou da maneira que eu enxergo o futebol. E não é assim, pelo menos eu não enxergo assim. Se você monta o time, escolhe as peças, é uma coisa. Se você chega para apagar incêndio, o que você tem que fazer? Você vai olhar o grupo que você tem à disposição e adaptar uma maneira de jogar. É o contrário. Não é o jogador que tem que se adaptar ao técnico, é o técnico que vai se adaptar ao elenco de profissionais que ele tem. E o Marcelo enxergou rapidinho isso. Rapidinho. Por quê? Isso que o Breno falou é verdade. O cara é um verdadeiro bombeiro. Ele passou boa parte da vida dele como auxiliar e depois que ele encerrou a carreira, sendo bombeiro no Santos. Então, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é apagar incêndio. Então, isso quer dizer o quê? Por enquanto está indo bem, não quer dizer nada. Tem muito campeonato pela frente, mas é inegável que o caminho que ele está adotando é muito positivo, Batista. E você, Tigrão, como é que está vendo aí o trabalho do Marcelo Fernandes? E também uma questão importante, né? Esse negócio de conceito, porque ele falou pra gente sobre essa questão. Tem treinador que morre abraçado com os seus conceitos, não muda pra nada. E ele mostrou que não é apegado a essa questão de conceito. Contra a equipe do Retrô, estava numa situação muito complicada e ele encontrou lá um caminho, talvez, né, um caminho meio por outras maneiras, não um esquema ortodoxo do futebol, mas mostrou que realmente é desapegado e ele aí tendo disponível
mais jogadores, um elenco mais robusto. Aí ele escalou um time mais tradicional, aí o jogo contra o Itabaiana. Mas e aí, Tigrão, o que você acha do Marcelo Fernandes? Acho que está indo bem. Eu acho que é um treinador que simplifica. Toda vez que simplifica... mas no Retrô você disse que ele foi Santos Dumont. Inventou. Mas nós entendemos depois que a bola rolou qual que era a proposta. E por que ele simplifica? Porque ele transforma em protagonistas os jogadores. Ele é o coadjuvante. Ele é o catalisador de uma reação positiva. Diferente de outros treinadores que ficam aí inventando expressões mirabolantes, criando novos termos modernosos para o futebol, que não acrescentam absolutamente nada, que confundem a cabeça do torcedor, que dão entrevistas absolutamente cheias e recheadas de teorias de futebol de botão ou de futebol da tela do computador, e não do futebol jogado. O futebol falado, tem treinador aí que deveria ser treinador do Real Madrid, ou da Inter de Milão, do Bayern Munique, do Manchester City, pelo que eles falam. Uma modernidade, uma clareza para criar conceitos inexequíveis e para criar estratégias inviáveis. O que o Marcelo tem de virtude sobre tudo isso? Sendo jovem ainda, mas não sendo dessa molecada que vem contaminada pelos cursos teóricos da CBF, onde alguns treinadores que vão lá não deram certo em lugar nenhum, mas lá eles são professores. Se tem um cara que tentou ser comentarista, aí uma determinada entidade aí do governo abre escola para comentaristas. O cara nunca trabalhou em lugar nenhum. Quando trabalhou, Ibope dava traço. Eu vou lá me matricular para aprender a ser comentarista com ele? Mas dá licença, né, companheiro? O cara tomou pé na bunda em todo lugar que ele trabalhou. Nunca realizou um trabalho bem realizado. E aí ele é professor de treinador nos cursos caríssimos da CBF. E aí vai um monte de cara e vem e fala, eu sou licença AA. Sabe nada. Nada. E aí cunham termos, inventam expressões, criam sistemas, criam algumas analogias ridículas com situações que nem nada tem a ver com o futebol. E o Marcelo conhece, jogou futebol. Você viu o que ele falou sobre o Gleger, quando jogaram juntos na Portuguesa? Não, às vezes ele começava a gritar lá e eu falava só para ele, aqui você deixa para mim que eu vou lá e vou resolver. Eu vou e racho. Pronto, papo de boleiro, sabe? Papo reto. Eu acho que ele criou um ambiente legal nos vestiários. Agora, não adianta só ser bonachão. Não adianta só falar a língua que os boleiros gostam de ouvir, sem ficar inventando teorias mirabolantes, confusas e que deixam a cabeça do boleiro um trevo. Isso só não adianta. Mas a gente já percebeu que ele enxerga futebol. Jogou futebol, treinou o Santos, trabalhou no Santos tantos anos, pegou só rabo de foguete. Foi uma espécie de Tiri da Baixada. Tiri era o eterno técnico tampão do Botafogo de Ribeirão. Caiu o treinador, como é que vai ser domingo? Tiri assume. Como já tivemos aqui em Campinas alguns nomes assim também. Nenê Santana vai ganhando aí essa característica também. Caiu alguém, Nenê assume, né? No Guarani, caiu lá e agora não vai dar tempo. Quem que assume? Marcelo Cordeiro. Marcelo também. Mas só que ele teve uma vida longa, ela falou 12 anos no Santos. Então conhece futebol e fala a linguagem própria do boleiro, não inventa, tá indo bem, acho que tá muito bem, deu uma nova energia, um novo clima, criou um ambiente muito mais positivo nos vestiários, está de parabéns e tomara que continue assim, sem inventar, fazendo o simples, mas com competência. 19h09, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial
da Aroma das Ervas nas suas receitas. É uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e também em hortifrutis de Campinas e toda a região. Claro, fora da região tem também, né? Como o ouvinte ontem disse que encontrou a Aroma das Ervas lá em Palheireiros, em São Paulo. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate.
Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h14 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até 19h30. Olha, tem mais um tempinho para você participar do sorteio de hoje. Um boné, serão 2 ganhadores. Um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. E o segundo ganhador, um rádio portátil da Mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Boldrini. Como você faz para participar? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá onde o pessoal deixa comentário ali no chat. Na cabeça da página está fixado um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Lá no formulário você vai preencher, é fácil, todo mundo consegue e pronto. Você já estará concorrendo. Tem mais um tempo ainda. Antes do encerramento do programa, eu vou fazer o sorteio. Repito, 2 ganhadores. E aí, bebê, você gosta do Queen? Vai assistir o show aqui, tributo ao Queen ou não? Eu gosto, Batista, gosto bastante. Posso assistir. Eu vou assistir, sim. É uma opção muito boa, eu gosto, viu? Conhece alguma música do Queen? Olha, o Queen de cabeça, Batista, deixa eu relembrar, porque eu gostava muito do principal protagonista, do cantor do Queen, Mercury. O Freddie Mercury, né? Que foi um dos maiores cantores... Incomparável, né? Da história da música internacional. Deixa eu ver de cabeça se eu me lembro alguma música do Queen. Não vou nem digitar aqui no Google. Rapizarda. Essa é uma música muito bonita. É que eu não sei cantar essa música, mas é uma música muito bonita. Difícil cantar a música do Queen. Freddie Mercury. Você tá com brincadeira também, né? Impossível. Mas é uma música muito bonita. É, realmente uma das mais tradicionais do Queen. Don't Stop Me Now é o nome desta música. São 19 horas Você não vai perguntar para mim? Em Campinas, ponto 10, pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias do almoço, buffet à vontade, por quilo, e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas. Pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90. E chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Reserve o local para o seu grupo para fazer happy hour ou então comemorar aniversário e também confraternização com o pessoal da empresa. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão, chamou, falou, diz aí, Tigrão. Pensei que você ia perguntar para mim também se eu gosto do Queen. Você gosta do Queen, Tigrão? Não, prefiro o Renato e seus Blue Caps. Você vai perguntar uma música?
Mas se você não gosta, você não vai saber, né? Nenhuma música. Não, Renato e seus Blue Caps. Ah, Renato e seus Blue Caps. É. Aí sim, qual a música que você gosta? Não me diga adeus agora, meu bem. Não machuque o coração de alguém que tanto no seu amor confia demais. Não me diga adeus jamais. Deus do céu. Que horror! Eu acho Que horror! O nome dessa música é Não Me Diga Adeus. Aliás, Batista, eu acho que a música, você falou de músicas do Queen, não me veio nenhuma na cabeça naquele momento, mas eu acho que a mais tradicional é We Are The Champions, que eu também não sei cantar, mas eu acho que é a mais famosa e mais tradicional, né? Verdade, até porque tem tudo a ver com o esporte, né? Principalmente a Olimpíada, que a gente ouve muito. Ô Breno, Rafael de Campinas está dizendo... Não sei se já falaram sobre o assunto, mas li algumas notícias que o PSG está negociando com o Richard Rios. Se for verdade, será muito bom para o Bugre. Eu realmente não vi em lugar nenhum, Batista, em relação ao PSG. Eu sei que o Atlético de Madrid está sondando o Richard Rios, mas o Palmeiras não abre mão do valor estipulado pelo Richard Rios. Qual é o valor estipulado pelo Richard Rios? 40 milhões de euros. 252 milhões de reais na cotação atual. E quanto tem o Guarani? 13,34%. Isso daí dá por volta de 30 milhões de reais, Batista. Já viu se o atendimento pelo WhatsApp da Sanasa resolve? Anota aí então o WhatsApp da Sanasa. 0800 7721 195. Repito, 0800 7721 195 Sanasa. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, com relação à folga da Ponte Preta, dos jogadores, eu acho que indiferente, viu? Porque o time é muito ruim. Folgando 1 ou 2 dias vai dar na mesma. Eu sou da opinião até que para que eles ficassem mais felizes, eu daria até o feriado todo prolongado para eles. Não vai alterar absolutamente em nada nesse time medíocre. Cláudio Sampaio, de Campinas. E o Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta, qual foi a conclusão que o CH chegou a respeito da queda de rendimento do Guarani no segundo tempo? Por qual motivo o Bugre decaiu? E aí, CH, você foi citado. Ele está se referindo aqui o jogo da Copa Paulista ou o jogo do Campeonato Brasileiro? Jogo do Campeonato Brasileiro. Ô Batista, tem a parte física, o entrosamento também, que não é o ideal. O técnico lançou mão de 6 jogadores dos 9 que ele contratou, ou que o Guarani contratou. Então, Diego Torres caiu de produção, né? Fisicamente falando, Caio Melo caiu de produção, não é? E outros jogadores não estiveram bem na parte física, mas pela quantidade de novidades, para mim é absolutamente normal, não é? O Guarani só tomou um apertozinho pelo gol, falha da zaga e falha do Andrei, não é? O primeiro gol do Itabaiana. Se vira 2-0, o Guarani não tinha passado nem susto. O Itabaiana pouco chegou no gol do Guarani. Teve aquela lambança lá do André no segundo tempo, que saiu catando borboleta, mas no restante fez o quê o Itabaiana? Então, o Guarani acelerou no primeiro tempo e no segundo tempo administrou. Perigosamente? Sim, mas fisicamente, para mim, o time sentiu no segundo tempo. Eloir Pianca, boa tarde, Batistão. Hoje é dia dos químicos. Manda um alô para todos os químicos que te ouvem. Abraço. Vou passar essa tarefa ao nosso químico, Valdemir Gomes, o Tigrão. E aí, Tigrão, Eloir Pianca, que pediu para mandar aqui um alô para os químicos, você que é um grande químico.
Não sou não. Eu fiz em nível médio, nunca escondi de ninguém, numa escola maravilhosa aqui em Campinas, o curso técnico de Química. Trabalhei um pouco na profissão quando eu era muito meninão, mas depois enveredei por área comercial, fiz o curso de Direito, mas trabalhei um pouco, modestamente, e com o meu número, a minha inscrição no Conselho Regional de Química, tudo certinho. Mas um grande abraço. É uma profissão linda a todos os químicos. Eu, por muito pouco, que não acabei indo para a área técnica mesmo, fazendo, de repente, engenharia química ou coisa do tipo, mas quis o destino que a minha vida desse uma mudada. Mas adoro a profissão, adoro a matéria, adoro a ciência que trata da química, que é fantástica e muito importante para a humanidade. Então, um grande abraço a todos os químicos que estão nos ouvindo. Também, Batista, é aniversário do Barbieri, sabia? Grande Barbieri. 68 anos. Nosso ouvinte acompanha. Parabéns ao Barbieri. Que Deus te ilumine e proteja, que dê saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Luiz Carlos Barbieri. Grande Luizão, Luiz Carlos Barbieri. Além do grande jogador que foi, treinador ainda o é, acima disso está o ser humano sensacional, que é o Luiz Carlos Barbieri. Que Deus o proteja e o ilumine. Tem a minha idade, Barbieri, olha aí. Mais novo, né? Um mês mais novo. Exatamente um mês. Hoje é 18 de junho. Então, quando o Barbieri nasceu, o Tigrãozinho aqui era apenas um filhotinho de Tigrãozinho. Eu tinha um mês de idade. Essa é a diferença exata de idade, onde eu sou mais velho, um mês, do que o Luiz Carlos Barbieri. Parabéns. E agora na lata. Responde na lata. O jornal AS da Espanha elogiou a atuação do zagueiro brasileiro Thiago Silva na estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA. De acordo com a publicação espanhola, o zagueiro assombrou o planeta com o desempenho apresentado contra a equipe alemã, mesmo aos 40 anos de idade. E aí, Breno, Thiago Silva ainda tem espaço na seleção brasileira? Na seleção eu acho que já passou o tempo dele. É um cara muito experiente, pode ajudar qualquer clube do futebol brasileiro, como está ajudando o Fluminense, mas na seleção eu acho que já passou o tempo dele. E você, CH, Thiago Silva na seleção? Bom, no Mundial ele está arrebentando, como no Campeonato Brasileiro, mas na seleção, para mim, já passou o tempo dele. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Já deu, né, Batista? Tá bom, chorou na Copa, tava lá naquele negócio do 7-1, vamos deixar... Tá bom ele no Fluminense, tá jogando bem, parabéns. E antes da sequência do Na Lata, vamos ao sorteio do primeiro ganhador. Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Maria Elisângela Ferreira da Silva. Parabéns! 19 o código de área e o número 98922, 4 números, claro, finais, que não vou divulgar. Parabéns, Maria! Você terá 3 dias úteis para retirar os presentes, segunda, terça e quarta na semana que vem, tá bom? Seguindo aqui com o Na Lata. Qual o resultado do jogo do primeiro brasileiro a entrar em campo pela segunda rodada do Mundial? Palmeiras ao Rally do Egito ou empate? Equipes que se enfrentam amanhã às 13 horas. Começo com você, CH. Palmeiras. E você, Tigrão, qual o seu palpite? Tá ligado aí o palpitômetro? Tá ligado, eu vi o primeiro jogo do Al Ahly, um time muito forte fisicamente, mas acho que vai dar Palmeiras. E você, Bebê, qual é o seu palpite para o jogo de amanhã? Eu acho que vai dar Palmeiras também, Batista. E agora o sorteio do segundo ganhador.
rádio portátil da Mundial, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Fábio César Lencioni, 19, o código de área, e o número 99723 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Parabéns, Fábio. Muito obrigado a todos que participaram. 2 ganharam e eles vão retirar na semana que vem, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde, e no período da tarde, das 14h30 até às 19h30. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns aos ganhadores. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite a todos, um abraço para você também, Batista, um abraço aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que o jogo do Palmeiras é amanhã, 1 da tarde, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, Breno Beretta, um abraço para você e até amanhã, Breno. Valeu, Batista, um abraço para você, para todos, até amanhã. São 19h30, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, é o Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu acho que essa folga para o jogador da Ponte Preta é péssimo. É péssima essa folga, 15, 20 dias. Os jogadores já estão folgando há uns 6 meses. Se você pegar de uns 6 meses para cá, 6 meses não, 7, 8 meses. Quantos jogos esses caras têm? Os caras têm 10, não chega a 12 jogos. Pra que folga mais do que isso, meu? Bota esses caras pra trabalhar, meu, pra ver se esse time melhora. Quanto mais eles folgam, mais o time piora. Você vai ver esses 10, 15, 20 dias aí, quando esses caras voltar. Quando volta morto, sem ritmo de jogo. Porque não tem jogo treino, não tem nada. Tinha que dar jogo treino pra esses caras. Esses caras têm que trabalhar todo dia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Batista, o pessoal tem cobrado muito o Valentim aí de variações táticas, mudar a escalação, novos conceitos aí. Eu vou falar pra você, viu? Se ele pelo menos definir quem é que bate falta quando o Elvis não estiver em campo, já é um bom começo, viu? Porque, pelo amor de Deus, aquela falta do Gé lá ficou nítido que ninguém queria bater, ou todo mundo queria bater, ou ninguém sabia bater, e o Gé catou a bola e isolou ela. Alexandre Balista do Chapadão, um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Aqui é o Alan, do Jardim Uruguai, Ponte Pretano. Queria falar sobre a situação da Ponte nesses últimos 3 jogos em casa e ganhou 1 ponto. Na minha opinião, tem 2 responsáveis. O treinador, Roberto Valentim, que não está sabendo escalar o time para jogar em casa. Ele veio daquela derrota de 4 gols contra o Brusque. Daí no jogo seguinte, contra o Ipiranga, ele entrou com 5 zagueiros. Volante demais no time, o time não ataca. E nesse último jogo também, o time não tem criação, ele não está sabendo colocar as peças para se impor em casa e fazer resultado. E o presidente também, que o ano passado ele viu o time se afundando com o Nelson Batista, que não ganhava fora de casa. Passou um turno inteiro sem ganhar não ter uma vitória dentro de casa e fora de casa. E ele não tomou nenhuma atitude. E agora o Alberto Valentim está indo para o mesmo caminho aí de é trabalhador tudo, mas porém não está tendo o resultado esperado. Um campeonato curto igual esse, 3 jogos em casa e ter 1 ponto, é inadmissível. Mas vamos lá, abraço a todos aí, Alan do Jardim Uruguai. Abraço, muito obrigado e atenção, domingo, dia 22 de junho, a partir das 9 da manhã. Atenção, tem Unidos dos Campos Elíseos e Dixit. É decisão do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol Amador. Narração de Leandro Borges, comentários de Valdemir Gomes, reportagens de Breno Beretta e plantão informativo Edu Pinheiro. Decisão do Amador da Liga aqui na Rádio Bandeirantes, domingo a partir de 9 da manhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens.
mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração todos aqueles que arrumaram um tempinho para mandar mensagem pra gente. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, 1 milhão num instante, são 40 mil todo dia e 1 milhão na final.